Bom, pessoal, vou mostrar hoje o comando que é o comando também de select, uma continuação, só que é um formato um pouco diferente. Tá? O pessoal chama de select in, tá certo? Então esse aqui é o modelinho do banco que a gente vai trabalhar. Tá? O modelo, na verdade, teria uma tabela disciplina com ID, nome, carga horária, e outra tabela alunos com ID, nome, CPF e o ID da disciplina, que vai relacionar este aluno com uma determinada disciplina. Um detalhe aqui, considerando, para poder simplificar, eu estou considerando, imaginando aqui que esse é um sistema muito especial e que um aluno ele pode cursar apenas uma disciplina. Tá certo? Se a gente fosse considerar que um aluno pudesse cursar mais de uma disciplina, eu teria que criar uma outra tabela auxiliar só para fazer um relacionamento N para N com mais disciplinas para um determinado aluno. Tá? Então vamos considerar isso para simplificar o entendimento do comando select in e não se preocupar com outros tipos de detalhes nesse momento. Então a primeira coisa, né, vamos dar uma olhadinha aqui no modelo. Então o aluno João ele vai estar trabalhando, cursando a disciplina com ID 1, que é a disciplina matemática. O Carlos também está fazendo matemática, a Paula, que é o ID 3, está fazendo história, né, que seria história, escrevi errado, e a Lia, que seria a disciplina 4, está fazendo geografia. Beleza? Então esse daqui é o trabalho, é a relação entre cada uma das disciplinas. A gente olhando o modelo aqui, a gente pode ver esse relacionamento de forma um pouco mais clara aqui, tá certo? Então, vamos lá para o Workbench. Estou conectado aqui já no banco. Aqui está a tabela aluno, aqui está a tabela disciplina. Se eu fizer, logicamente, um select, eu quero pegar todos os nomes, por exemplo, select nome from alunos. Quero pegar todos os nomes. Selecionei, ele vai me retornar exatamente os nomes dos alunos. Eu quero pegar os alunos que estão cursando uma determinada disciplina, por exemplo, where ID disciplina igual a 1. Se eu executar, ele vai me retornar somente quem está fazendo matemática. Só que existe um problema. Normalmente, quando a gente está trabalhando com programação dentro de uma plataforma, por exemplo, em Java, ou uma plataforma web em que esse dado não é visível para o usuário, o que vai acontecer na hora do usuário ir lá e visualizar ou cadastrar? Ou falar, eu quero todos os alunos que estão fazendo matemática. Ele vai falar, eu quero todos os alunos que estão fazendo a disciplina de ID 1? Não, o usuário não tem noção do que está acontecendo por trás do banco de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? O legal seria eu colocar aqui a palavra matemática, né? Uma aspa simples. Só que aí, a nossa famosa janelinha que sempre aparece nos cursos aqui, vou colocar ela de lado porque é mais rápido. Só que aí, se eu colocar aqui, não faz muito sentido o ID da disciplina com o nome matemática. Então, ó, eu vou eliminar isso aqui temporariamente e vou fazer o mesmo comando que o ID igual a 1 de uma forma diferente. Eu vou colocar aqui, ó, where disciplina in, o que? Está dentro do conjunto que eu vou colocar entre chaves aqui, ó. Então, onde o ID da disciplina está aqui dentro, que é o 1. Se eu executar, ó, reparem o resultado aqui, ó. Teoricamente ele não vai mudar. Viram? É a mesma coisa. Só que aqui eu posso colocar também 1,3. Aí ele já aparece o ID. Vamos ver aqui no modelo que é a Paula. Vamos ver se está tudo certo. O ID da disciplina é 3. A Paula está fazendo disciplina 3. Apareceu também. O comando desse tipo, gente, ele poderia ser feito igualzinho se a gente usasse o comando OR. Então, where disciplina. ID da disciplina igual a 1. OR ID da disciplina igual a 3. Se eu executar, ele vai manter o mesmo resultado, porque é a mesma ideia. Ah, mas e se for AND? Alguém acha que vai dar algum resultado? Vamos executar. Vazio. Por quê? Gente, é só você olhar aqui, ó.
ele quer todos os alunos em que a disciplina, o ID da disciplina é 1 e 3. O ID da disciplina é um só. Ele não vai ser nunca para o mesmo aluno 1 e 3 ao mesmo tempo. Então vai ser sempre vazio. Então tem que tomar muito cuidado com o AND e com o OR aqui, tá? No caso aqui seria o OR, mas eu só estou fazendo isso para fazer uma analogia entre os comandos. Vou voltar no IN aqui, 1,3, que é o conjunto interno. Até aqui parece que não tem nada de interessante nesse select IN, isso seria só mais uma forma. Mas, imagine o seguinte, eu vou criar um comando aqui, select, asterisco. Vou apagar temporariamente esse aqui, tá? Para não ter confusão. Eu sei que se selecionar um ou outro só aqui dentro, ele vai executar só a linha selecionada. É uma característica do Workbench. Mas eu vou guardar aqui nesse arquivo temporário. Tá? Select asterisco from disciplinas. Vamos fazer a mesma coisa. Executei. Agora, vamos colocar um where. Where. Eu não queria todos os alunos que estão cursando matemática a princípio, que era o ID igual a 1. Então, where nome igual matemática. Vamos executar. Ele me deu esse resultado, que é quem está a disciplina que o nome é matemática. Com esse resultado, eu consigo comparar com o resultado desse comando? Eu consigo colocar aqui, ó, imaginem, select a ID da disciplina IN aqui dentro. Esse resultado aqui, ó, se eu fizer só ID disciplina nesse ponto e executar, reparem. Opa, select ID disciplina, eu estou na tabela, desculpa, não é de disciplina, é só ID. Né? Eu estou dentro da tabela disciplinas. Dentro da tabela disciplinas não tem ID disciplina. Isso está na tabela alunos. Tá? Então eu tenho que olhar esse campo. Executei. Retornou 1. Lembra do resultado desse comando aqui? Olha aqui, ó. O que eu preciso ter aqui dentro desse IN? Não é o número 1? Olha a coincidência. Esse comando aqui me retorna o que eu quero colocar aqui. Ou seja, vamos voltar esse comando aqui. Vou executar ele, só ele, tá? Estou selecionando ele aqui, ó. Ele vai executar só esse comando. Só para vocês lembrarem do resultado, então decorem aí João e Carlos. E agora, como esse comando retorna exatamente o 1 que eu quero, eu vou colocar aqui. E vou executar. João e Carlos. Ou seja, o que você colocar dentro desse IN aqui, nesse conjunto, o select que você colocar aqui, ele retornando o valor que você quer, você não precisa trabalhar com ID durante os comandos. Ó, você está trabalhando com um nome, certo? E envolvendo duas tabelas diferentes. Ou seja, você não precisa ir lá no banco igual eu tinha ensinado que a gente fazia, olhar a tabela, ver qual que é o ID e colocar o ID no select, no where aqui. Tá? Imaginem um banco de dados, eu sempre dou um exemplo, por exemplo, da Receita Federal, que deve ter lá milhões de cadastros. O operador tem que ficar olhando o ID de cada um para fazer as buscas. Não tem condição. Então, essa é uma saída bem interessante aí de select. Tem outras formas? Tem. Conforme vocês forem se aperfeiçoando, vocês vão vendo outras maneiras de fazer isso. Mas essa é uma forma muito interessante porque vai um comando só para o banco de dados e o retorno é um só, a execução dele é toda dentro do banco de dados. Se você fizer por partes, você vai enviar 2 comandos para o banco, isso vai onerar. Lógico, num banco de dados pequeno a gente não vai nem perceber isso, mas num banco de dados bem maior a coisa pode complicar. Agora, eu tinha feito um comando também que era select in, aí eu tinha colocado aqui, ó, 1,3, que eram para duas disciplinas. Ou seja, o que eu queria? Eu queria pegar quem está fazendo a disciplina matemática, que tem quem está fazendo a disciplina história. No caso aqui, história. Então, ó, olha o que eu vou fazer aqui. Eu não quero um retorno 1,3 para colocar aqui dentro desse select in. Qual comando de select vai me retornar esse 1,3? Então vamos testar. Eu vou tirar daqui temporariamente.
Nossa amiguinha voltou. Vou tirar daqui temporariamente. Vou colocar aqui. Se eu quiser pegar os IDs das disciplinas de nome matemática e com nome história, o que eu vou colocar aqui? Ou um AND ou um OR, tá? Mas vamos pensar um pouquinho. Eu vou colocar aqui com AND antes, tá? Where, então, ó, select o ID from disciplina where nome igual a matemática e nome igual a história. Deixa eu ver se eu pus acento aqui na base de dados. História tem acento. Então, tá aqui. Alguém acha que esse comando vai retornar alguma coisa? Vamos executar. Não, né? Mesmo caso do ID. Como que uma disciplina, você tem que pensar em uma disciplina é isso aqui, ó, só, tá? Só esse pedacinho aqui, ó. Como que uma disciplina vai chamar matemática e história ao mesmo tempo? Então, é um ou outro. Se for matemática ou história, ele vai retornar o ID, ou seja, se for matemática, beleza, tá aqui, ó. Se for história, beleza, tá aqui. Ele vai retornar 1 e 3. Então vamos testar. Vou selecionar só ele e executar. 1 e 3. Opa, parece que é a mesma coisa do que eu tinha colocado aqui, não é? Então vamos fazer com 1,3, executar. Olha lá, ó, João, Carlos, Paulo. Agora vamos trocar aquele 1 e 3 pelo meu select. Executando, João, Carlos, Paulo. Tá? Então nessa aula vocês viram como que funciona o comando de select in. Esse select in pode ser que a gente coloque aqui where nome in também, outro select in. Então, ó, vou até trocar aqui, ó, where nome in. Só que aqui eu não vou fazer outro select não, tá? Matemática, vírgula, história. Vamos testar? Deu um erro, por quê? Porque faltou um parênteses, tá? Então, ó, esse parênteses aqui, ó, fecha aqui. E esse parênteses aqui fecha aqui. Ou seja, esse select in engloba todo o resultado disso tudo. E esse in pega esse pedaço. E esse pedaço também poderia ser outro select. E aí vai. Então vamos ver agora. João, Carlos, Paulo, de novo. Tá? Então a coisa vai longe. Vocês podem fazer 1 milhão de combinações aí que o resultado vai ser sempre o que a gente espera. Tá? Sempre tomando esses cuidados que eu alertei durante a aula aí. E lembrando, o maior problema aí de você fazer várias buscas e ficar olhando o ID, primeiro, em sistemas de computação, de sites, de PC, qualquer tipo de software, esse tipo de comando não vai dar muito certo. Por quê? Porque não tem como você olhar o ID dentro do banco de dados para poder complementar uma busca e mostrar na tela do usuário. Então, normalmente o usuário ele vê só isso e a informação que vai vir do usuário lá para o sistema vai vir em formato de texto, não de ID. Tá? Me apresentem aí se alguém conhece algum sistema que o cara tem que ir lá e escolher qual que é o ID que ele quer. Tá? Ele vai escolher qual que é a matéria, qual que é o curso, qual que é o nome, enfim. Beleza? Então tá bom. Abraço.